Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Museu de Florianópolis. Em nome do SESC e do museu, eu gostaria de agradecer a presença do público que aqui está e também dos participantes que prontamente aceitaram o nosso convite para a participação neste evento, parte da programação do segundo aniversário do museu. A mesa de hoje é intitulada A Natureza que Aqui Habita e faz parte do segundo ciclo de debates do museu. O ciclo de debates ocorrerá entre hoje e quinta-feira e terá as seguintes temáticas: a natureza que aqui habita, a Casa de Câmara e Cadeia, um passado difícil na história da cidade, e Museu de Florianópolis, um museu para a cidade. Para compor cada uma das mesas, convidamos profissionais e pesquisadores ligados ao tema, cujos campos de atuação são ou foram na cidade de Florianópolis. A dinâmica do encontro se dará da seguinte forma: cada convidado terá entre 15 e 20 minutos para sua apresentação, momento após o qual seguiremos a ordem das falas divulgadas na programação. Terminadas todas as explanações, abriremos ao público para as perguntas. Aproveito para lembrá-los que os debates serão gravados e posteriormente disponibilizados em playlist do evento no YouTube de SESC Santa Catarina. Então, fica um convite para que vocês nos acompanhem na plataforma, assim como no site e no nosso Instagram. Para dar início à programação, apresento cada um dos convidados dessa mesa, que conta com a presença do deputado estadual Marquito, do representante do Quilombo Vidal Martins, Isaías dos Santos, e da pesquisadora e bióloga Cristina Santos. Marcos José de Abreu Marquito, engenheiro agrônomo e mestre em agroecossistemas. Está em seu primeiro mandato como deputado estadual de Santa Catarina e preside a Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. Suas principais áreas de atuação são ecologia e justiça social. Foi vereador de Florianópolis por 6 anos, construindo o mandato agroecológico. É autor das leis da compostagem, política municipal da agroecologia e produção orgânica, Floripa Zona Livre de Agrotóxicos e Direitos da Natureza. Essa última lei virou uma referência internacional e foi apresentada por ele na ONU em 2022. Antes de tornar-se parlamentar, Marquito já era um ativista pelas causas que trabalha hoje. Foi presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de Santa Catarina, vice-coordenador do Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos e conselheiro da Associação Slow Food Brasil. Também atuou durante muitos anos no Centro de Estudos e Promoção da Agricultura do Grupo Cepagro, tendo sido co-criador do projeto Revolução dos Baldinhos, com foco em compostagem e agricultura urbana. Marquito, obrigada pela sua presença. Vou apresentar também o Isaías dos Santos, que é remanescente do Quilombo Vidal Martins, ativista ambiental e liderança da juventude quilombola. Formado protetor ambiental de Florianópolis e no curso condutor ambiental de Florianópolis do PARV. Atualmente, graduando do curso de Biologia na Universidade Federal de Santa Catarina e professor de Ciências da Natureza e Matemática na Educação Escolar Quilombola. Isaías, obrigada também. Por último, a Cristina Santos, que é bióloga, mestre e doutora em comportamento ambiental. Desde 2008, publica livros informativos para a infância, divulgando a natureza brasileira e os patrimônios culturais de Florianópolis. Tendo 16 títulos publicados, seus livros já foram adquiridos pelo governo federal, através do PNLD, do MEC, e governos estaduais e municipais, além de organizações não governamentais de fomento à leitura. O livro Passarinhos da Mata Atlântica foi selecionado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil como um dos melhores livros informativos para a infância. Cristina, também te agradeço pela presença, e aí a gente pode começar com a fala do Marquito. Então, boa noite, pessoal. Uma satisfação poder estar aqui também. É uma alegria poder dividir aqui com o Isaías, também com a Cristine, né? É um momento para fazer essas reflexões, né? Eu quero parabenizar o museu e também todo o SESC, que tem aí uma tarefa no Brasil inteiro, né? De constituir esses espaços de cultura, né? E outros serviços prestados para a população, né? Eu acho que é bem interessante. Eu trabalhei uma época dando uma assessoria para o SESC, a gente implementou o programa de compostagem, né? Primeiro projeto de compostagem aqui no SESC Cacupé, que tinha como objetivo tratar os resíduos orgânicos das 2 cozinhas industriais que tinha aqui da Prainha e da cozinha
lá do Cacupé, e foi uma atividade foi organizada pelo Departamento de Educação e Cultura, que era uma forma, na prática, de fazer educação ambiental. Então, nada mais prático do que realmente fazer a reciclagem de todo o resíduo orgânico do SESC, né? Então, foi muito interessante. Então, na época era o Valdemir Clente, que era o diretor de educação, né? Então, queria também fazer eu sei que ele é um grande sonhador, um grande visionário, inclusive. Então, parabenizar. A gente se preparou um pouco, né? A nossa equipe assim viu um pouco desse debate. Eu vou trazer um pouco do que é Florianópolis, né? Essa cidade que já teve o nome de Manhambipe, que já teve o nome de Desterro, né? Nossa Senhora do Desterro. Já teve o nome, agora tem o nome de Florianópolis, né? Que é um nome, inclusive, que sofre críticas, né? Porque ela homenageia, né, o Floriano Peixoto, que foi alguém que veio aqui para acabar, né, num dado momento da história, né, e que matou muita gente, e por isso, né, foi honrado com esse nome. Então, tem algumas críticas ao próprio nome, né, e porque também apaga um pouco dessa história, né. Mas é uma cidade que a gente tem que ter a noção hoje, né, ela 97,3% dela é uma ilha, né? Então, apenas 2,7% é o continente. No continente vive quase, hoje, né, vive um pouco mais de 20% da população. E um pouco menos de 80% vive dentro da ilha, né? Mas um pouco mais de 20% vive em 2,3% do território, né? Então, o continente é muito adensado. Já a ilha é uma ilha oceânica, né? Inclusive, tem gente que reivindica, né, que é um arquipélago, né, porque é composto por outras ilhas. E a gente tem essa pouca percepção, né, de que a gente mora numa ilha oceânica, né, uma maior ilha oceânica do extremo sul do Brasil, vamos dizer assim, do Cone Sul, inclusive, né. E a gente tem um pouco da falta dessa noção, né. Então, essa ilha oceânica, ela, por exemplo, ela cumpre uma função do ponto de vista da natureza que habita aqui, né? Ela cumpre uma função muito importante para aves migratórias, por exemplo, né? Tem uma galera de ave que tem referência em vários morros aqui, ou banhados, ou áreas alagadas, né? Que são fundamentais para as travessias que essas aves, né? Esses seres vivos, que tem outra dimensão sobre território, sobre utilizar, né, o ambiente, e que encontram aqui nessa ilha oceânica um lugar para fazer os seus pousos de descanso, né, ou para tomar força para seguir caminho. Então, eu queria falar, né, assim, a natureza que habita aqui é entender que a gente não está isolado, né, a gente, na dinâmica ecossistêmica, na dinâmica de todas as vidas, a gente faz parte de um roteiro, né? Tem outros seres vivos não humanos passando por aqui e tendo esse território como um território importante, né? Depois a gente também entender que hoje esse nosso território, né, a natureza que habita aqui, a gente passou por um processo bem importante. A gente tem hoje 25% do território reconhecido como áreas de proteção ambiental, unidades de conservação, de várias categorias, federal, estadual e municipal, né? Essas unidades de conservação, elas têm vários objetivos, né? Então, por exemplo, a Lagoa do Peri é uma unidade de conservação muito importante, porque ela protege uma lagoa de água doce que fica a menos de 500 metros do mar. Ela é muito, muito próxima, menos de 500 metros do mar, existe uma lagoa de água doce, né? É quase que impensável isso. Mas toda a formação geológica, né, e é legal a gente tentar entender essa história, vamos dizer assim, história geológica, né, ou história de como se formou, a gente chama de história ambiental ou ecológica de como se formou esse lugar, né? E até final de semana agora eu estava lá no Pântano do Sul, e daí a gente foi fundada uma cooperativa dos jovens que eram filhos de pescadores que hoje fazem o transporte de barco
do Pântano até a Lagoinha do Leste. Eles formaram uma cooperativa para não perder o ponto de transporte, porque a prefeitura estava abrindo uma licitação e corria o risco de qualquer empresa assim de fora e eles perderem aquela atividade importante. Então, ficou um dia para os pescadores, um dia para a cooperativa de barqueiros, né, que é uma galera mais jovem. Assim. Mas aí tinha um geógrafo lá falando a formação daquele pântano, né? O extremo sul da ilha tem o Pântano do Sul, que é um pântano, quando chove vira uma grande lagoa, né? E ali tem uma das águas mais puras assim da região. E aí ele falou que aquilo ali é uma formação vulcânica, foi um vulcão que em algum momento da história, né, ali era a boca do vulcão, se olhar. Aquela planície do pântano em contato com o mar, obviamente, né, olhando lá para o Cambirela, toda a dinâmica do continente, ali era uma boca de um vulcão. Então, tu começar a olhar para a natureza que existe aqui é também olhar para essa paisagem a partir de outros referenciais, né? E às vezes a urbanização ela vai tirando da gente, né, essa possibilidade de olhar a paisagem e de pensar que essa paisagem ela serve para outros seres vivos não humanos e que ela também tem uma história. E ela tem uma história muito importante, né? A outra coisa é que, sendo uma ilha, nós temos uma vida silvestre ou selvagem, né, dos animais silvestres muito presente, que a gente pouco tem visto, e que agora, quanto mais a cidade tem crescido e tem se urbanizado, mais tem virado ponto de conflito, inclusive. Mas essa vida toda esteve aí. Em algum momento, né, ela foi também... Porque, é óbvio, na década de 30, 40, 50, uma boa parte das pessoas se alimentavam desses animais silvestres, né? Eles eram caçados, tinha muita retirada de madeira, né, teve muita exploração de madeira, teve muita abertura de floresta para fazer roça, né, roçados em geral, mas essas vidas estão ali, né? Então hoje a gente tem um pouco assim, tem um trabalho, por exemplo, que vai reintroduzir uma família de bugio dentro da Lagoa do Peri, e vai ser algo para a gente observar como é que vai ser essa dinâmica, né, diante da urbanização que a região sofre, né? Mas para dizer que, por exemplo, essa unidade de conservação ela é muito importante, porque imagina se não fosse decretada uma unidade de conservação ali. O nível de urbanização que já não teria acontecido onde hoje é a Lagoa do Peri. E esse lugar que hoje abastece quase 100 mil pessoas na ilha, aquela água. Chega na torneira de mais de 100 mil pessoas, né? Então... a gente não tem hoje, a gente tem uma comunidade quilombola, o Isaías vai falar um pouco depois, né? Num processo de reconhecimento, de decretação que haja o decreto, já foi reconhecido pelos órgãos e pelo estudo antropológico. Nós temos comunidades, né, tradicionais de pesca artesanal, né, ainda muito assim, sofrendo muito com esse crescimento, obviamente, né? Nós não temos uma comunidade indígena, né? Nós temos a presença indígena muito forte nessa ilha, tanto é que ela é repleta de inscrições rupestres, determinando que esses povos aqui tinham uma conexão com muitos povos do mundo, especialmente no que se trata no calendário solar, né, que eles tinham essa demarcação no calendário solar, assim como muitos povos no mundo inteiro tinham, né, um padrão muito próximo. E teve todo um debate, né, sobre o caminho de Peaberu, né, e que o Cabeça de Vaca ele naufragou em Naufragados, e depois foi ele que descobriu, né, esse tal caminho até os Andes, né? Então é importante destacar essa realidade, né? Essa cidade, essa natureza que habita aqui, ela já foi... Nós estamos dentro de um lugar que é uma mata atlântica muito robusta, né? E uma mata atlântica com esses ecossistemas que convivem, né? Então, essa ilha ela é repleta de banhados, manguezais, dunas, restingas, lagoas, córregos, rios, cachoeiras, né? Morrarias, né? E que compõe essa cidade, que é uma cidade que poderia se desenvolver a partir dessa perspectiva, dessa natureza que habita aqui, né? Poderia, por exemplo, a gente ter um plano
diretor baseado nessa dinâmica ecossistêmica, né? Seria um outro padrão de desenvolvimento. E aí eu queria dizer assim, que eu tenho refletido muito sobre isso. Infelizmente, a gente não, mas os processos de desenvolvimento e o modelo de desenvolvimento nega a existência de que estamos numa ilha, né? Que é repetir os padrões de uma cidade qualquer, uma cidade que está no continente, não uma cidade-ilha. E a gente poderia pensar um outro padrão a partir, né, dessa realidade. Então, eu recomendo também conhecerem o Plano Municipal da Mata Atlântica. É um plano muito interessante que fala dessas áreas, dessas unidades de conservação, esses ecossistemas que coexistem e fazem conexões a partir dos corredores ecológicos, né? E que poderia ser um padrão de desenvolvimento da cidade, inclusive. A gente tem aqui também essa Mata Atlântica robusta, ela também traz uma magia, né? A gente pouco percebe, mas traz uma conexão, né? Com quem que não mexe, né? Andar num lugar e sentir aquele cheiro de restinga, né? Aquele cheiro de manhã cedo, aquela coisa, né? Cheiro da maresia, essa coisa que circula a gente, né? E que muitas vezes nos distancia, né? Aqui mesmo na região, o mar batia aqui muito próximo, né? Nós estaríamos aqui a menos de 200 metros do mar. E como ele se distanciou, como que a gente não vê mais o mar do centro da cidade, né? E isso, a gente perde coisas com isso, né? Perde essa concepção de que a gente está em volta de água, né? Ainda mais sendo o centro da cidade. Que se tivesse essa vida com o mar, eu acho que a gente se desenvolveria de uma outra maneira, né? E depois que a gente tem aqui espécies, né, da Mata Atlântica muito assim, que a gente se delicia, né? As pitangas, araçás, né? Os palmiteiros, né? Os gerivás, né? Então a gente tem muita, né? Essas espécies que estão nos nossos quintais, mas está na rua, está na beira de estrada, né? Que a gente se alimenta e sabe a época que tá produzindo, né? Depois a gente tem também os garapuvus, né? Que estão aí nas nossas morrarias, que marcam, né? Um momento histórico do ano sempre para a gente, né? Então também observar essa natureza também tá olhando assim, né, para além, né, dos horizontes e se perceber dentro de um grande ecossistema, assim, né, dentro de uma grande dinâmica ambiental. Então, a mensagem assim, que a gente passa também é olhar para isso, né? Essa cidade ela teve muita na década ali de 50 ainda, né? Depois, década de 60, 70, 80, 90, já começa a mudar, mas ainda até a década de 50 é uma cidade que a grande parte da cidade tem uma intensa atividade agrícola, né? Um dos melhores cafés do Brasil vieram já daqui da ilha de Santa Catarina, né? Os cafezais que tem, né? Depois aí pode falar, mas a Costa da Lagoa, se tu caminha, tu vê os cafezais gigantes que eram cafezais que a gente chama de sombreados, né, com as grandes árvores, as nogueiras, né, outras plantas, né. Aqui o Saco dos Limões era um lugar de muito cafezal, né. A região do Campeche lá e ali Canto da Lagoa, em geral eram muitos engenhos de farinha, né. As regiões tinham muitos engenhos de farinha, plantavam muita melancia, batata, aipim, amendoim, né? Eram plantas muito... E era uma vida de pesca e mar, né? Pesca e terra, né? Agricultura e pesca, né? E que caracteriza muito a comunidade quilombola ali da família Vidal Martins, né? E essa coisa ela tem se perdido, né? Ela tem se perdido. Mas também tem muita gente resistindo ainda tem uns engenhos de farinha resistindo pela cidade. Ainda são movimentos assim que são contra a cultura, vamos dizer assim, que estão resistindo a essa modernização intensa, né? E que com certeza nos deixam memórias, né? E nos colocam no lugar da importância de transformar ainda essas resistências em patrimônios, né? Da importância de essa memória, esse patrimônio, ele ser permanente para que a gente também pense a cidade de outra forma, né? E não
apenas o desenvolvimento ou as atualidades, né, as atualizações, elas não vão apagando a história, né, e as memórias. Então, é isso. Queria deixar a minha contribuição assim um pouco mais ampla, né, mas também dizer disso. A grande mensagem é que a gente precisa repactuar que a nossa natureza é de característica insular, né, que somos uma ilha, né, e essa ilha ela é negada diariamente, assim. E isso tem trazido consequências muito drásticas para nós, assim, do ponto de vista da capacidade, né, de que aqui tem infinitudes, né, não é infinito, né. E aí a gente precisa recolocar isso, precisa garantir a memória, a história, o patrimônio, para a gente, ou quando olhar para o horizonte, se olhar como parte desse ambiente, desse ecossistema, dessa natureza, né, que é tão linda. Mesmo com tudo isso, ainda ela é muito abundante e exuberante, assim, muito encantadora, né? E a gente não pode perder esse encanto, porque se a gente perde esse encanto, a gente também abandona, né, essa nossa característica. Então, é isso. Boa noite a todos e a todas presentes e que vão assistir esse vídeo também mais tarde. Agradecer aqui a presença também dos companheiros da mesa, né, o convite do SESC. Eu sou Isaías, lá da comunidade quilombola Vidal Martins, sou morador da ilha, né, nativo, né, por ser do quilombo mesmo, já me define nativo da ilha de Florianópolis. Eu vou contar um pouco também da nossa realidade lá, né, de aproveitar esse gancho que o Marquito trouxe, dessa riqueza toda que a gente tem na ilha, né, nessa natureza que aqui habita. Essa riqueza toda, né, que por mais que tenha, pouco se conhece, né, por mais que algumas pessoas conheçam isso, né, mas a maioria, infelizmente, não tem ciência da riqueza que é Florianópolis, né, da riqueza. Estava olhando aqui no livro aqui da professora aqui, sou da área da biologia também, né, estou estudando, a professora já é formada, da Mata Atlântica. E a primeira fala que eu queria trazer aqui, que eu sempre vou nos lugares quando falo desse assunto, é que a Mata Atlântica ela é o bioma mais biodiverso do mundo. Então, a gente tem que conversar sobre isso. Por mais que a gente tenha muita população vivendo em cima da Mata Atlântica, por mais que no Brasil a Mata Atlântica seja o bioma que tem maior porcentagem da população brasileira em cima da Mata Atlântica, ela continua sendo o bioma mais biodiverso do mundo, por mais que seja o bioma mais devastado que a gente tem. E isso é uma importância muito grande, porque está presente na nossa ilha, é o nosso bioma, a Mata Atlântica. Então, a gente tem maior variedade de aves, de insetos, da flora. A gente tem a nossa Mata Atlântica ali, que é enorme, mas a maior variedade de vida está aqui no solo que a gente está pisando aqui agora. Então, trazer essa importância, né? E por que eu falo isso? Porque em 2019 foi feito um estudo, e nesse estudo que fizeram, constataram que 20% das espécies exóticas invasoras, não só exóticas, né, que o café é exótico, mas das exóticas invasoras, que acabam prejudicando a vida, né, das espécies nativas, 20% estão inseridas em Santa Catarina. Então, é um número bem impactante, é um número muito forte. E, por mais que a gente tenha toda essa riqueza, a gente tem que cuidar, porque 20%, cada dia que vai passando, vai aumentando. Por ela ser exótica invasora, ela não tem um predador natural, ela não tem quem faça o controle de vida. Então, a ideia dela é como se fosse um vírus. Só aumentar, aumentar, aumentar. Então, fica fora do nosso alcance, né, da área ambiental, poder reverter isso, enquanto todos nós não tivermos essa ciência, né? Por que eu estou trazendo tudo isso? Ali no território quilombola do Vidal Martins, que fica no Parque Estadual do Rio Vermelho, é uma área de unidade de conservação, só que é uma unidade de conservação que mais de 60% é para conservar pinos Eliote, que é o maior... em Santa Catarina é a nossa maior espécie exótica invasora, porque ela acaba danificando todo o modo de vida que a gente tem aí nativo. Afeta a flora, e afetando a flora, afeta a fauna. Como o Marquito falou aqui no início também, dos animais todos que a gente estava habituado a ver, com os anos que foram se passando, a gente foi perdendo, né, a visibilidade desses animais, né, foi por conta desses pinos, né, que estão aí há mais de 60 anos e prejudicaram muito, né, a nossa fauna e continuam prejudicando diariamente.
Então, a gente tem que rever muito esses assuntos assim ambientais, né? Porque por mais que a gente esteja nessa ilha bela e maravilhosa, ela está se acabando cada dia mais e mais. Porque, por mais que tenha esses movimentos que a gente faz, né, de conscientização, tem muito mais pessoas entrando na ilha do que pessoas se conscientizando, então não dá tempo. Né? A gente está meio que remando contra a maré, muita gente chegando, só que o nosso trabalho assim, da conscientização acaba, ao mesmo tempo que está forte, enfraquece, porque é muita gente chegando e não pegando junto, né? Então a gente tem que cada vez mais ampliar. E é admirável, né? As pessoas que não desistem desse movimento, esses espaços de fala assim que a gente tem para poder falar isso é bom, porque as pessoas através de um vídeo desse, uma fala, acabam se conscientizando. Estou desde 2013, né? Mais voltado para essa área ambiental. Quando eu falo conscientização e preservar a natureza, a gente não precisa ser radicais, não precisa. Ninguém está livre do mercado, né? Então, todo mundo quer trabalhar para comprar o que gosta, o que pretende consumir, né? Ninguém vai viver sem celular, ninguém vai viver sem uma televisão. Não é sobre o consumo extremo, mas é sobre a gente ter consciência do que faz mal e o que não faz. Não é só consumir sem ter aquela consciência, né? Então, quando a gente se fala de cuidar do espaço, dos ambientes, seriam isso. E aí eu falo toda essa questão para trazer para a questão da educação ambiental. Por quê? Porque a educação ambiental ela tem que ter mais apoio. Porque a educação ambiental, eu acredito que ela tem que vir já desde os anos iniciais do ensino fundamental. E isso não é uma realidade. Hoje eu tenho 23 anos e faz alguns anos que eu saí do ensino fundamental 2 e eu não presenciei isso na escola de onde eu vim, por exemplo, que é a escola lá do Rio Vermelho, Maria Conceição Nunes. E isso não é culpa dos professores, né? É culpa porque a escola não tem recursos para ensinar, né, aquelas crianças. E hoje uma das maiores escolas que tem é ela, depois passou por uma reforma, tem muita criança lá, e se ensinam desde pequeno a gente até essa consciência, essa educação ambiental, a gente consegue garantir no futuro um povo mais instruído, a gente consegue garantir uma cidade mais inclusiva, né, nesses assuntos. Então, que faça esse trabalho de uma maneira correta, né, da gente proteger essa ilha maravilhosa. Por que a gente está aqui no museu? E o museu ele registra, né, a história, né? Só que o que mais bonito que mais bonito que um museu vivo, né? Que seria a nossa natureza, né? Porque como que a gente vai ver uma onça? É melhor a gente ver uma onça empalhada ou é melhor a gente ver uma onça viva com seu ambiente natural? Onde é melhor a gente ver um macaco prego que a gente tem na ilha ou um bugio que a gente perdeu? É mais bonito a gente ver empalhado no zoológico ou na natureza, que seria um museu vivo, né? Então, a gente está perdendo muito esse museu vivo. Diferente do nosso museu de seres humanos, que a gente tem os objetos e consegue guardar o tempo. Esse aqui foi há 200 anos atrás. Se um animal é extinto, a gente perde esse artefato que seria de um museu, só se estiver empalhado. Que nem a ararinha azul ali, ó, foi o maior trabalho para a gente conseguir reproduzir a espécie de ararinhas azuis. Tiveram que comprar um macho de outro país porque tinham vendido para poder fazer a reprodução. Então, é uma coisa muito triste, assim. Foi um trabalho desgastante, mas quantos animais a gente não perdeu? Quantos animais não foram extintos ao longo do tempo aí na Mata Atlântica? Então, seria isso, né, da gente poder ter essa consciência e ajudar a fortalecer esses espaços, né, que façam esse trabalho, né? Então, muito bonito o trabalho do SESC de trazer, logo no primeiro dia, esse assunto. Me sinto honrado. Hoje é o Dia da Consciência Negra, né? Para nós lá do Quilombo é muito importante, porque é o dia de Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares foi um dos maiores líderes, né, quilombolas do Brasil. Ele era um herói, né? Tanto que esse dia, o 13 de maio, nos libertou, mas a gente, como essa data é muito ruim para a população negra, o 20 de novembro, que foi a data de Zumbi ali, é a data que nos fortalece, que a gente escolheu para poder celebrar. Então, é muito gratificante poder tomar esses espaços de fala, porque a população negra e indígena, né, comunidades tradicionais, pouco se é ouvida, né, e não se sabe muito sobre como eles falam. Infelizmente, por ser umas comunidades mais fechadas, a gente pensa que não tem essa consciência de fala, esse conhecimento ancestral. Porque, às vezes, as pessoas até conhecem, sabem, né, esses assuntos, só que nem todo mundo consegue falar. Que nem eu estou aqui agora representando o Quilombo,
mas poderia muito facilmente vir o meu tio, que tem 70 e poucos anos de idade, que vivenciou muito na ilha, que viu lá o Parque do Rio Vermelho ser destruído, viu eles botar os pinos, antes dos pinos ele viu. Então, você vê lá com os pinos gigantes hoje, você imagina, nossa, que bonito. Só que imagina antes dos pinos, quando tinha aquela restinga bem baixinha e aquela duna gigante que parecia quando passava na frente das rendeiras. Então, eu penso isso hoje, porque eu não vivi essa época. Eu penso isso hoje e fico imaginando. Só consigo imaginar, porque ver eu não vou ver. E muito pouco se tem registros daquela época. Então, ele viu o ambiente natural. Então, ele sabe muito do que se aconteceu naquele espaço, né? Então, a gente acaba pegando o contemporâneo e colocando numa prateleira como se fosse, tem que ser daquele jeito e deu. Que a gente não pode voltar um pouco a ser o que era antes. E por que eu digo isso? O crescimento da cidade não veio com muitas melhorias. Porque, se a gente for ver historicamente, a gente vai ali na Costa da Lagoa, que tem uma área bem preservada, tem gente morando lá, mas tem uma área bem preservada. É uma das áreas da ilha que mais tem macacos pregos, que é o nosso macaco natural da ilha. Então, é um sinal de estar bem preservada. Se a gente for ali e caminhar do canto da lagoa até lá o Rio Vermelho, pelo morro, tem mais de 100 engenhos desativados, com a estrutura lá no chão e aquela mata toda ali em cima. Então, a gente acaba pensando que o crescimento acabou com isso, que os manezinhos acabaram com isso, né? Que o povo tradicional da ilha acabou com isso. Só que na parte onde é que está mais tradicional ainda é nesses espaços. Então, a gente tem ali a parte da unidade de conservação, ali do Parque do Rio Vermelho. A parte mais preservada é o Morro dos Macacos, que fica do lado do Morro da Costa da Lagoa, ali. Só continuar caminhando. Ali, a área mais preservada que a gente tem do Parque do Rio Vermelho, ali tem engenho também, engenho de farinha, tem engenho de não só de farinha, mas de açúcar também, tem os de café, de cafezais, tem mais de 100 engenhos desativados. Então, a gente acaba olhando aquela mata toda e não imagina que tinha as pessoas morando lá, né? E eram comunidades tradicionais, né? Depois o povo foi se espalhando, né? Uns foram para o Rio Vermelho, outros desceram para a Lagoa da Conceição, mas se tornou ali um lugar histórico e vivo. Não morreu, né? Como outros lugares que a gente tem, como Ingleses. Ingleses tinha muitos pássaros antigamente, muitos pássaros. Não só antigamente, né? Porque eu escuto as histórias da minha avó, né? Do meu pai, mas até na época que eu era menor, mais jovem, se tinha muitos pássaros mesmo. Nossa, gente, se vocês imaginassem, ó, era muito pássaro, gente. E hoje a gente não vê toda essa variedade de pássaros que tem, né? E esse crescimento populacional que acabou dando por isso, né? Dando por essa destruição. A gente tem a riqueza, como o Marquito falou, só que, infelizmente, a gente está perdendo muita coisa. Na UFSC, foi encontrada uma ossada de onça dentro do Parque do Rio Vermelho, dentro do território quilombola. E aí eu não sei o estudo se deu, que foi introduzido ali ou se vivia ali. Só que a gente está num ambiente que é possível ter onça, né? É possível ter a vida dela ali. Quem sabe, com o crescimento populacional em cima da Mata Atlântica, a gente perdeu. E é muito triste isso. Muito triste poder vir dizer isso. É feliz poder vir nesse espaço contemplar, mas é muito triste falar de natureza. E não dá para mim falar que é tudo mil maravilhas, né? Porque senão eu vou estar mentindo. A gente tem que ter esse olhar delicado para a natureza. A gente está extraindo muito e não está cuidando da forma que a gente teria que cuidar desses espaços. E é isso, gente. Eu acho que a gente deveria pressionar, né? Quem tá nos cargos ali mais altos, né, perante a sociedade, que faz as coisas acontecerem mesmo, para a gente poder fazer um sistema melhor dentro da ilha, porque a gente tem muita visita dentro da ilha, né, e tem muitos avanços que a gente está tendo nos bairros, que, em vez de ajudar, fazer um sistema com que ajude, se faz sem estudos, né. Então, eu digo isso também porque a gente tem um sistema lá de macrodrenagem lá no Rio Vermelho hoje, que por muito tempo se alagou as ruas. Esse sistema não tem um estudo científico, só se foi feito. E tem o Rio Vermelho que deságua dentro da Lagoa da Conceição. Então, daí, a água da macrodrenagem vai tudo para ali, e a gente não sabe se essa água está limpa, se ela não está. Não se tem esse conhecimento. Então, a gente tem esses avanços bons para nós, seres humanos, mas a gente acaba errando nesses casos, porque o Rio Vermelho ele abastece muitos bairros do norte da ilha. E, por abastecer muitos bairros do norte da ilha, seria um lugar que tem que ter uma atenção ali em cima, um lugar que tem que ter uma fiscalização, porque é a água que a gente bebe, gente.
nem todo mundo tem condições de comprar água, né? Uma água boa para tomar água da torneira mesmo. Então, aí que cai a insegurança alimentar, né? Então, aí que cai a desigualdade social, né? Porque as pessoas acabam não olhando para esse lado. Então, esses avanços acabam com a nossa natureza que aqui habita, né? Infelizmente. Mas é isso que eu tenho para trazer hoje, mais nessa questão da educação ambiental mesmo, né? Que a gente precisa fortalecer, ajudar esses espaços que fazem esse movimento da educação ambiental, porque um povo não vai mudar sem ser educado. Não existe isso, isso não existe, não acontece de forma alguma. Tudo começa pela escola, né? A gente aprende muita coisa na escola, né? Fica para a vida. Então, se na educação ambiental for fortalecido, né? Com vários órgãos, como esse espaço aqui está fortalecendo agora, a gente consegue melhorar o povo, as crianças, né? Que são a futura geração, eles já vêm diferente e já conseguem salvar o nosso planeta, né? Que da forma que a gente está indo, a gente não vai chegar a lugar nenhum, a gente vai proporcionar a nossa própria destruição aí. E a gente já está vendo, né, esse calor, essas chuvas que estão dando, que não são normais, né? Que a gente está aí quase 2 meses aí cheio de chuva, quase virando sapo. Então, a resposta está aí. Para quem pensa que é bobagem, esses assuntos, essas questões, Rio de Janeiro deu quase 50 graus esse ano. Então, não é coisas normais, gente. A natureza está respondendo e não está respondendo de uma forma legal. Então, se a gente não se conscientizar, vai acabar com tudo. Obrigado aí pelo convite, e é isso que eu tenho para trazer hoje. Oi, boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite aqui do SESC para falar um pouco sobre a natureza que aqui habita. Eu achei bastante inspirador assim, as falas do Marquito, de meu colega, e eu espero continuar inspirando vocês através da minha fala. A natureza que aqui habita, que é maravilhosa, né? Repleta de ecossistemas, manguezais, restingas, dunas, banhados, a floresta ombrófila densa, a qual chamamos de Mata Atlântica, ela é diferente da natureza que aqui habitou. Existe um estudo da arqueologia dos engenhos. Então, eu vou tentar contextualizar minha fala com a fala de vocês dois, que eu acho que trouxe muitos ganchos assim para ressaltar. E a arqueologia dos engenhos mostrou que tínhamos cerca de 300 engenhos na ilha de Santa Catarina, na época áurea dos engenhos. Mas isso fez com que os nossos morros fossem desmatados. Então, tínhamos uma grande cultura de mandioca, e, por conta desses engenhos, nós exportávamos farinha. Nós levamos farinha para a Guerra do Paraguai, para alimentar as pessoas que estavam lá nessa triste guerra. E exportávamos também para o Rio de Janeiro. Então, a ilha de Santa Catarina foi um exportador de farinha de mandioca, foi um grande produtor. E, por conta disso, houve o desmatamento, para que houvesse as culturas da mandioca, mas também as culturas de subsistência, como o Marquito mencionou. Mas a natureza ela é resiliente, né? E hoje, essas ruínas dos engenhos estão cobertas pela floresta. Então, a floresta ela se regenerou, né? E como que ela se regenerou? As aves fazem esse papel. Elas dispersam sementes pelo ambiente, né? O vento faz esse papel, dispersa sementes pelo ambiente. Então, a própria natureza ela se encarrega de recuperar esses ambientes, repor. Nós não temos todas as espécies de árvores que tínhamos no passado, mas temos, sim, uma diversidade de espécies de árvores, né? E é importante ressaltar, assim, o que temos aqui em termos de diversidade, né? Em termos de aves, são cerca de 380 espécies de aves catalogadas na ilha de Santa Catarina. E daí eu quero criar um gancho com os livros que eu escrevi, né? Eu sou escritora, bióloga e escritora, e escrevo livros informativos, né, que divulgam a natureza brasileira, e alguns deles divulgam a nossa natureza, a natureza que aqui habita. E esses livros vão para as escolas, né? Esses livros vão para a infância, esses livros vão para o público em geral. E eu acho que o que a gente faz, né, nós que estamos aqui,
é também ter esse papel de inspirar pessoas, né? Trazer essa inspiração para que as pessoas estejam junto da natureza, né? Nós somos natureza, nós fazemos parte dela, né? Infelizmente, hoje, pensando em pessoas, aqueles que hoje são natureza e se sentem natureza são os indígenas, né? São os nossos povos originários. Nós perdemos essa capacidade. A gente contempla a natureza. E eu acho que a contemplação e o fato de estarmos numa ilha onde a natureza ainda é tão presente, ela nos traz saúde, ela nos traz bem-estar emocional, ela nos acalma, né? Ela é saúde, né, em todos os aspectos. E eu queria falar um pouco sobre esse livro, A Mata Atlântica na Ilha de Santa Catarina. Esse livro está disponível na internet, PDF dele, qualquer pessoa pode olhar, e aqui apresenta cerca de 50 espécies de animais e cerca de 50 espécies de plantas. Bom, por conta da urbanização, o que a gente percebe também? Que essa natureza está se aproximando de nós, né? Hoje, se a gente mora numa casa com quintal que é integrado com uma área verde, eu moro no bairro do Cacupé. O bairro do Cacupé, ela forma corredores. Se você olhar, pegar uma imagem do Google Earth, você percebe que há corredores ali que integram o manguezal com a floresta, né? Em outras regiões da ilha, a gente percebe os corredores de manguezal, restinga e floresta, né? Então, a fauna está muito presente na ilha ainda, né? Lógico, não está com a sua diversidade que havia, né? Até a década de 50 havia anta. A última anta foi morta na ilha de Santa Catarina na década de 50. Tínhamos o bugio, era um primata natural da ilha de Santa Catarina e que atualmente vai ser reintroduzido na ilha novamente. Macaco prego, faz parte da fauna, e o sagui, que é um exótico invasor. Então, o que a gente está... Vou falar do que eu percebo no meu quintal. Durante o período da pandemia, que a gente ficou em casa, eu e meu marido começamos a observar o nosso quintal. E daí nós identificamos 60 espécies de aves que visitam o nosso quintal. Não é que as 60 espécies estão ali todos os dias, o dia inteiro. Não. Temos aves migratórias, né? Temos aves que frequentam o quintal de acordo com a disponibilidade de alimento. Quem mora em casa, agora um recado para quem está nos escutando, quem vai assistir a gente. Quem mora em casa e tem quintal, plantem aroeiras, plantem árvores que produzem frutos, plantem goiabeiras, plantem árvores que produzam muitas flores para atrair as abelhas também, né? Que são que são as polinizadoras. O Brasil, gente, tem cerca também de... Eu não vou falar o número, mas é um número muito alto, assim. Acho que cerca de 300, mas talvez esse número seja maior ainda, de espécies de abelhas sem ferrão, né? O Brasil tem uma diversidade enorme de abelhas sem ferrão. E são justamente essas abelhas sem ferrão que polinizam a nossa grande biodiversidade de plantas, né? Essa abelha que comumente a abelha mais conhecida, a Apis mellifera, que fabrica mel, ela é uma exótica invasora. Ela foi trazida, eu estou brincando, ela foi trazida para cá durante o período de 1800 para se fazer vela. Então, os padres, padres europeus, trouxeram apiários da Apis, era a Apis europeia, justamente para produzir cera, para se fazer vela para as igrejas, né? E essa abelha começou a escapar e se tornou quase que natural do nosso país. E hoje ela é importante porque é a que produz mais mel, né? Ou se a gente tem mel hoje para ser comercializado, vem basicamente dessa abelha, que faz uma grande produção de mel. Bom,
E qual que é a importância dessa natureza que aqui habita? Os manguezais, né? As restingas. Vamos falar dos serviços ecossistêmicos. Os manguezais mantêm a nossa linha de costa, né? A restinga também auxilia a manutenção das areias das praias. As florestas, que fazem com que o solo retenha água e mantenha a água da Lagoa do Peri, nosso reservatório de água doce da Lagoa do Peri, né? E as outras pequenas lagoas. As águas que você comentou também, né? A produção de água doce, as nascentes que temos aqui. O que vai acontecer se cada vez mais a gente retirar essa vegetação, essa cobertura vegetal de uma ilha, né? Muito importante a fala do Marquito. Nós não percebemos, enquanto cidadãos, que nós moramos numa ilha. E, justamente pelo fato de a gente ter perdido essa relação íntima com o mar, né, que estava aqui pertinho de nós, e por conta desses grandes aterros, a gente não se percebe mais como vivendo numa ilha, né? E essa ilha ela tem seus limites, né? Limites de possibilidades de manutenção ou seja, a gente pode perder a produção de água, pode perder qualidade de ar, enfim, perder uma série de coisas que são vitais para a nossa sobrevivência. Então, é muito importante que se pensa como viver nesse local, né? Como seria interessante se o nosso modelo turístico fosse através de trilhas, onde os visitantes, ou nós, moradores, conhecêssemos melhor as florestas, conhecêssemos melhor as restingas, nos aproximássemos dos manguezais e percebêssemos quanta vida tem ali, né? E quanta vida migratória passa por aqui. Por exemplo, no ano de 2019, a gente teve os guarás que chegaram aqui, aquela ave avermelhada, que só tem aquela coloração vermelha porque se alimenta de pequenos crustáceos. Elas saíram do litoral de São Paulo e chegaram aqui. Uma centena de guarás. E passaram uns dias no manguezal do Itacurubi. Foi Quantos anos não se via, né? Historicamente, há mais de 100 anos os guarás não passavam por aqui. E isso é uma indicação muito importante. Se eles pararam aqui para se alimentar, descansar, isso quer dizer que os manguezais ainda possuem qualidade, produzem alimento, possuem qualidade para sustentar, manter uma população como essa. Os colhereiros também passam por aqui, né? Então, nós temos várias aves migratórias que passam por aqui. Uma delas, que chega em setembro e fica durante todo o verão, que é o gavião-tesoura. Ele sai da América do Norte e sai do inverno da América do Norte e vem para cá durante o verão. Então, em setembro, eles chegam, reproduzem, se alimentam aqui alimentam aqui na ilha de Santa Catarina, mas também parte do litoral brasileiro, não apenas na ilha de Santa Catarina. Então, a gente tem essa fauna presente ainda, muito presente. Uma coisa que a gente... mamíferos de médio porte, que é difícil de imaginar que se tenha na ilha de Santa Catarina, e poucas pessoas conhecem esses mamíferos. As iraras, por exemplo, né? Temos irara toda aquela parte dos morros do norte da ilha. Pelo menos aquela região já foi identificada e eu já vi, né? O graxaim, que é o cachorro do mato. Tem graxaim atravessando as ruas no Cacupé e sendo atropelados no Cacupé, né? Então, a nossa fauna ela é atropelada. A gente tem fauna de médio porte que circula pela ilha e é atropelada. E não existe uma divulgação sobre isso, né? De cuidado com relação a isso. No meu quintal tem cutia. As cutias chegam no meu quintal quase que todos os dias, junto dos passarinhos. Então, se a gente para e contempla e observa tudo isso, como que ela está presente, como que a natureza está presente. Eu acho que a gente, assim, nós somos privilegiados com tanta beleza. E essa beleza, ela precisa ser divulgada. Então, o trabalho da inspiração, eu procuro fazer através da preparação de livros, né? Queria mostrar mais um livro, que também está disponível em PDF na internet, basta procurar,
10 roteiros a pé pela capital. 10 roteiros para conhecer os nossos patrimônios históricos material e imaterial, mas também para conhecer a nossa natureza. Um passeio pela Costa da Lagoa, para conhecer a presença indígena na ilha de Santa Catarina, através das oficinas líticas, que são os nossos museus a céu aberto, né, e que demonstra ali a presença indígena na ilha de Santa Catarina. Então, não só a inscrição rupestre, mas também as oficinas líticas, que estão presentes em várias praias da ilha de Santa Catarina. E uma vez que a gente consegue identificar o que é uma oficina lítica, a presença dela no costão rochoso das praias, quando a gente viaja pelo litoral brasileiro, ou a gente vai para o interior, beira de rio, a gente consegue identificar. E a gente sabe que houve a presença de povos indígenas nessas regiões. Isso é muito importante, gente, saber da presença anterior à nossa, né? E é uma pena que eles não estejam mais presentes na ilha de Santa Catarina, né? Não existe um espaço para eles aqui, né? Bom, acho que era isso que eu queria falar. Eu acho que, assim como existe essa importância da educação ambiental, ela é fundamental nas escolas. Hoje, para ressaltar, temos a Escola do Mar, que faz parte da Secretaria Municipal da Educação. Então, leva as crianças para conhecer as fortalezas, leva as crianças para conhecer o nosso litoral, né? E a presença de escritores como eu nas escolas, né? Constantemente eu estou nas escolas da rede pública de ensino divulgando a natureza. E é tão incrível estar ali e escutar tantas perguntas das crianças, porque existe uma coisa chamada biofilia. Biofilia é um conceito que foi criado por um pesquisador norte-americano, Edward Wilson, que diz assim: o que significa biofilia? O que está por trás da biofilia? Nós, como seres humanos, então, todas as crianças nascem curiosas em relação ao mundo natural. Todos nós, na infância, éramos curiosos em relação ao mundo natural. Cabe a nós, adultos, alimentar essa curiosidade. Então, quando as crianças se encantam com coisas do mundo natural, né, com os bichinhos, com as plantas, cabe a nós dar atenção, responder, e, mesmo que não saibamos, mas dar esta liberdade. Hoje, coincidentemente, eu li hoje uma matéria da BBC, chegou no meu Instagram, BBC Brasil. Uma das fontes de maior depressão hoje nas crianças, que foi identificado, é o seu isolamento e a sua falta de independência. Nós estamos retirando as crianças do mundo natural, né? Não estamos permitindo que elas interajam. Então, a geração anterior à minha interagiu, eu interagi, vocês interagiram, mas essas gerações atuais estão interagindo cada vez menos com o mundo natural. E, se a gente quer cuidar, a gente tem que conhecer e tem que apreciar. A gente só cuida daquilo que a gente conhece. Então, é cada vez mais importante a educação ambiental e preparar materiais, não só eu, mas outros escritores também preparam materiais para a infância e para adultos, apresentando o que temos, né? Então, o país está num momento muito crítico em relação às questões ambientais, e eu acho que não é para as novas gerações, já é para as gerações atuais, já, da gente despertar e conhecer e atuar, né? Estar mais presente. E eu acho que a gente pode começar no quintal da gente. Eu penso que a natureza que está pertinho no nosso quintal, ela já pode ser cuidada, né? E, a partir disso, da nossa cidade, né? Da ilha que a gente vive, dessa natureza que está aqui tão presente. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Eu vou abrir para perguntas, se vocês quiserem, se alguém tiver um comentário.
Oi, boa noite. Eu sou Cristina, sou aqui museóloga aqui do Museu de Florianópolis. Agradecer a presença de vocês e também do público que está aqui hoje. A minha pergunta até vai para o Isaías, também a Cristina acho que pode me ajudar também a responder, caso se complemente. Aos anos atrás, eu participava de uma ONG e a gente trabalhava bastante com a questão do Rio Vermelho e tinha, né, um plano de manejo. E depois acabei me afastando e não me envolvi mais nessa questão. E eu queria saber como que está esse plano de manejo, se ele deu continuidade ou não, porque ainda era só um projeto assim que eles estavam montando e falando de todo o benefício, né, que seria, né, para o parque e também para as pessoas que estavam ali, né, no entorno, até numa forma de geração de renda, e era um projeto muito bom. Não sei se ele foi para frente, né? A gente sabe que tem muita coisa que fica no papel e depois ela não é executada de fato. E queria saber como é que está esse processo, ou se ele parou, porque eu lembro que era um processo assim de um plano de manejo de longo prazo, assim, ele era para muitos anos. E aí queria saber como é que está esse processo. Eu vou dar uma contextualizada do início para poder... o Parque do Rio Vermelho, né, o plano de manejo, ele parte de uma unidade de conservação, né, da criação de um parque, né? Então, se faz um plano de manejo através de uma unidade de conservação. O Parque do Rio Vermelho, ele se transformou em um parque, ele era uma reserva florestal, né? Ele se tornou um parque no ano de 2007 para 2008. E, geralmente, um plano de manejo ele dura 6 anos para se construir, né? O plano de manejo do Parque do Rio Vermelho ele se consolidou só em 2020, que foi o ano que o Quilombo fez a retomada, né, do território. Então, a gente está nesse conflito territorial, né, com o IMA, né, que é a antiga Fátima, que é a gestora do parque, né, que é o órgão responsável pelo Estado, né, pelas questões ambientais. Então, eles fizeram um plano de manejo que duraria 6 anos, fizeram o plano de manejo em questão de 6 meses. Que reúne técnicos, né, e tal. Então, assim, por mais que o plano de manejo esteja pronto, ele não é absoluto assim por si só, sabe? Porque os outros planos de manejo que a gente tem das outras, se eu não me engano, 19 unidades de conservações, 19 no estado, 16, alguma coisa assim, mais de 10. A gente tem mais de 10 unidades de conservação no estado, os outros demoraram 6 anos, porque não é uma coisa assim, tu planejar de fazer uma sua casa. A natureza é diferente, né? Então tem que ter todo um estudo, né? E se foi feito num tempo recorde, assim que o Quilombo fez a retomada. Em questão do rio, o rio, eu trabalhei lá dentro do Parque, né, Estadual do Rio Vermelho, na trilha do Rio Vermelho. Depois que eu fui protetor ambiental e fiz o curso de condutor ambiental. Essa trilha, ela é uma trilha que é ligada aos CETAS, né? Lá o Centro de Triagem de Animais Silvestres, que só tem ali no Parque do Rio Vermelho, todos os animais vêm para lá. E a gente tinha ali uma ONG que trabalhava a partir disso, que era a Ecopaerv, que era educar, conscientizar e orientar no Parque Estadual do Rio Vermelho. E a Ecopaerv ela fez um projeto a mais, que era Abrace o Rio Vermelho. Existe ainda, se você quiser conhecer, acho que o Instagram deles é até assim, Abrace o Rio Vermelho. E tem uma bióloga, né, que me ajudou muito também, né, no decorrer do tempo assim, para me estudar e chegar na universidade. Ela é responsável por esse trabalho, que é a Michele Lopes. Ela é doutora, né, bióloga, e ela faz as coletas, né, não sei com qual frequência ela faz essas coletas, né, mas ela faz as coletas de água do rio para ver se o rio está tudo certo, né, e ela colhe em diversos pontos do rio, né, porque o Rio Vermelho, para quem não sabe, ele é um rio artificial. Existe a nascente, só que o Rio Vermelho ele foi construído para o plantio do Pinos. Então, o nome do bairro era São João do Rio Vermelho. É uma história que não é contada, infelizmente, só que, na época, foi até inaugurado o rio. Cortaram a fitinha ali para poder fazer o plantio do Pinos. Aquela área ali que a gente passa, cruza aquele pinheiral inteiro, tinha várias áreas alagadiças, né, grandes áreas alagadas. Então, um ecossistema totalmente diferente, né, do que a gente está habituado a ver hoje lá, né? Então, o rio foi construído ali, tanto que, se olhar pelas imagens do Google, você vai ver que o rio ele é reto. E não existe um rio com uma forma fixa, reto. Com essa chuvarada que deu aí, ó, alguma parte do rio vai mudar. Não tem como ele ser fixo, né? E o Rio Vermelho ele é
fixo ali, existe a nascente. Então, ela faz essa coleta, né, de água em diversos pontos do rio e traz os dados, né, para a população. Em algumas áreas do rio foram encontrados coliformes fecais, né, infelizmente. O rio está poluído. E agora mais eu deixei, na minha fala ali, falei, né, da macrodrenagem, porque se vocês acompanhar, está sendo feita a macrodrenagem lá no Travessão, no bairro Rio Vermelho, onde é que a gente reside, e não se foi feito estudo algum, assim como o plano de manejo, para essa obra. Então, puro rio ali, né, a sorte que a nascente fica lá na ponta, né, mas mesmo assim, pensando em pequeno a longo prazo, né, pode ser que mais para frente afete a nascente mesmo. Só que o rio, hoje em dia, está poluído, né? Infelizmente. E essa obra de macrodrenagem aí, vem bastante água das bocas de lobo. Não se tem um estudo, né, sobre isso para ver se está tudo certo ali. E, infelizmente, ele está dessa forma, a gente está poluído. E até que se faça um estudo, como elas estão fazendo lá, que se prove o contrário, aí a gente vê, né? Mas só que não tem essa fiscalização forte. A Ecoparv é uma ONG, né? Ela não é um órgão de fiscalização ambiental, ela não tem um poder de atuar ninguém, né, na sua propriedade e tal, de ver onde é que o cano está saindo. Eles podem, sim, pegar pelo curso do rio e fazer as análises da água, fazer a coleta. Só que eles não têm esse poder de poder ir lá e atuar uma pessoa, né, dizer que ela está jogando esgoto e dar certa multa. Por ser uma ONG, não tem esse poder, mas é um trabalho mais pelo amor mesmo. Mas é um trabalho que acontece e eles fazem em prol do rio, né? Só que, infelizmente, não tem esse apoio forte que se deveria ter. E lá do plano de manejo seria isso. Como a gente está no nosso conflito ali com o IMA, né? Por aquele território ser reconhecido, né, antropologicamente pela UFSC e pelo INCRA, né, quilombola, se faz um plano que a gente chama Plano de Gestão Territorial e Ambiental do Território Quilombola. Os indígenas também têm, né? Aqui eu dou um exemplo para vocês, o Morro dos Cavalos ali, né? No Morro dos Cavalos a gente tem os guaranis e ali ele já tem um plano de gestão territorial e ambiental deles. A gente está construindo o nosso já temos boa parte já feita, né? Claro que ele está sempre pode mudar o plano, né? Sempre pode mudar, mas a gente já está com o nosso plano consolidado, meio caminho andado ali, e a gente já sentou para fazer uma mesa de conciliação do território com o IMA. Então, a proposta que a gente teve com o IMA foi de fazer uma gestão compartilhada, né? Onde senta o IMA e o quilombo para discutir as relações ali, como é que vai ser planejado, como é que vai ser o plano de manejo, né? Daí o nome já sai de plano de manejo, vai para plano de gestão territorial e ambiental. Mas a nossa ideia é deixar essas áreas preservadas, os corredores ecológicos, a gente tem tudo isso no nosso plano, né? Claro que esses recursos não vai sair do bolso do quilombo, né? E não é algo que a gente vai conseguir fazer do dia para a noite. Porque se a gente for ver o plano de manejo do IMA hoje, é ter a retirada de todos os pinos, mas não é uma coisa real que a gente tem hoje, né? E o parque já existe já há mais de 10 anos. Então, a gente tem esse planejamento, sim, de poder fazer essa mudança em prol da natureza e de nós mesmos, né? Porque se a gente melhora em volta do rio, a gente está dando qualidade de vida para nós mesmos, né? Porque a gente está numa ilha que a gente usufrui desse ambiente, né? O lazer nosso também está dentro da lagoa, né? Tem muita gente que anda de stand-up, caiaque, jet ski, tem muita gente que usa a lagoa, né? Por mais que tenha uma poluição mínima, todas essas atividades, a gente utiliza muito ela. Então, se a gente fizer um plano de gestão territorial ambiental de território quilombola que consiga melhorar, né, a situação ali do rio, do entorno, as passagens de fauna para os animais de grande porte, lá tem muito dos animais que você citou. Inclusive, tem tamanduá também. Tem tamanduá também. Então, esses animais que são atropelados também, tudo isso traz benefício não só para nós seres humanos, né? Nós, como a professora falou aqui, nós fazemos parte desse meio ambiente, dessa natureza. O meio ambiente esse lugar que a gente está aqui agora é o meio ambiente. Aí vai de nós fazermos um meio ambiente bom ou ruim. Mas seria isso, assim. A ideia é deixar tudo certo, né? Mas daí a gente está nesse conflito com o IMA, que daí não é o caso de eu trazer essa pauta hoje aqui, né? Que daí, senão já vai longe, é outro assunto. Mas a ideia nossa, né, para deixar bem claro aqui para o pessoal que está vendo, é fazer um sistema em que contemplem a vida de todos. Não importa se vai ser daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, é uma coisa que fique permanente, fixa,
que faça de uma maneira certa para que não tenha problema futuramente, porque do jeito que está agora não está legal. Até eu acho que eu não perguntei o que eu queria ter perguntado, de fato, mas eu vou... porque quando eu estava realmente nessa ONG, foi lá em 2007, quando estava bem lá atrás, quando estava sendo reconhecido, transformando em parque, e eles tinham uma proposta disso, da retirada dos pinos. E era um projeto super interessante, assim, na época da retirada, e como isso geraria renda para o próprio parque, fazer a preservação, porque quando tu retira, e era todo um estudo feito de retirava uma parte, daí a vegetação começava a se regenerar, tinha todo um estudo lá atrás. Mas isso acho que não foi para frente, ou eles chegaram a derrubar tirar algum pinos, isso, ou perto de vocês, como é que está isso? Assim, já foram retirados os pinos, já. Isso é feito também através da Universidade Federal, né? Tem um laboratório, que é o laboratório que trabalha com as espécies exóticas invasoras, que a professora Michelle Deschum, que trabalha lá, que é a representante do laboratório, ela faz esse trabalho. Tem também o Instituto Horus, também, que faz esse trabalho de retirada de pinos. Pelo IMA, não tem uma atividade tão forte ainda dessa retirada do pinos, né? Infelizmente, mas a retirada já está sendo feita. Só não está sendo feita ainda o plantio naquela área. Assim, nós, do lado do Quilombo, a gente faz o plantio. A gente tem os intercâmbio cultural ambiental, onde as escolas municipais, escolas estaduais, universidade, formação de professores, a Escola do Mar também vai lá. Todas essas atividades com intercâmbio que vão lá visitar o Quilombo, a gente faz o plantio de mudas nativas. Por mais que a gente não possa fazer a retirada do pinos, mas a gente está fazendo esse plantio, porque a gente tem um viveiro de mudas lá, né? Então a gente produz mudas nativas com as crianças menores, e com as crianças maiores a gente vai para a mata e vai plantando, regenerando. As frutíferas, principalmente, né? Como a professora falou aqui, deu a dica para o pessoal de casa para plantar as frutíferas na volta. Então, lá a gente está fazendo com as frutíferas, porque vai fortalecer a vida dos animais, né? E também dá um sustento, né? Para nós, né? Subsistência, né, própria. Mas não tem essa questão da retirada do pinos intensa, não tem, é mais pela universidade mesmo, sabe? A universidade que tem isso. Na época eu trabalhava lá no parque também, eu era muito novo na época, mas eu cheguei a ouvir, né, do pessoal lá, andava com todo mundo, conhecia todo mundo lá do parque. Fiquei até sabendo que era difícil fazer a retirada do pinos, porque eram muitas carretas de caminhões que iam trabalhar, e para retirar esse pinos, via até a ponte, ia danificar muitos asfaltos de diversos bairros, né, porque o trajeto é muito longo, né, lá do Rio Vermelho até a ponte. E não teria como vir com balsa, né, porque a nossa lagoa é muito rasa em alguns lugares. Então, é um trabalho muito difícil de se fazer. Teria que, no mesmo tempo que fizesse a retirada e tirasse o pinos dali, né, que seriam muitos caminhões de pinos, teria que trabalhar os asfaltos também. Então, é um trabalho que geraria muito dinheiro. Seria muito caro fazer um trabalho desse assim intenso. Então, assim, não é impossível, né? Mas é uma coisa assim que vai demorar mais de 100 anos. Eu tenho quase, a não ser que alguém vá lá e tire tudo, porque não pode tirar tudo de uma vez, né? Então, tem que tirar gradualmente. Então, acredito que vai durar mais de 100 anos para poder tirar esses pinos todos. Porque, com a maneira que você vai tirando também, ele está se proliferando, né? Muito rápido. Então, tem pinos em lugares da ilha que estão bem isoladas, em pontas de morro. A gente vê umas árvores se destacam, bem grandes, e a gente pensa, pô, que árvore bonita, mata fechada. Pensa que é nativo, é pinos. Pinos e eucalipto. Então, acredito que vai demorar muito ainda para sair. O pior erro foi ter trazido pinos para cá. Por mais que o Henrique Berenhauser, né, que trouxe o pinos, seja coroado como o salvador do Parque do Rio Vermelho, eu não sei se é desse jeito que a gente deveria considerar ele como um salvador, né, porque ele acabou com o ambiente natural daquele espaço. Mas é isso. Alguém gostaria mais de fazer alguma pergunta, algum comentário? Acho que podemos encerrar. Eu só queria fazer um comentário breve, assim, sobre como o trabalho de vocês é inspirador, realmente. Aqui no museu a gente teve a oportunidade de receber o Quilombo
né, e acompanhar o trabalho incrível que eles fazem com a compostagem, que foi algo muito bonito e que eu trouxe também para a minha vida, e eu acabei pensando assim, não, isso dá para fazer, né, eu consigo fazer também, e aí contribui um pouco com a questão da sustentabilidade, que eu acho que também a gente pode fazer um pouco, cada um pode fazer um pouco, né? E o trabalho da Cristina também aqui, como consultora da exposição, foi muito inspirador, porque eu comecei a realmente observar o lugar onde eu moro, né? Eu moro perto do manguezal do Itacurubi, e aí eu comecei realmente a observar, a esperar a movimentação dos animais ali. Então, toda vez que eu passo pelo manguezal, toda vez que eu estou ali fazendo algum exercício, que está bem pertinho, eu fico ali só observando. Isso aqui é uma espécie, essa aqui é o mangue vermelho. Eu quero ver alguma movimentação. Será que eu vejo um caranguejo aratu hoje, um martim pescador? Então, acho que realmente é um trabalho que a gente consegue, que vocês realmente inspiram, e a gente consegue levar isso para a vida. Eu espero que hoje vocês comecem a observar mesmo o manguezal, a restinga, algo que está tão perto da gente, e às vezes a gente acha que está longe ou acha que é algo comum, né? Já se tornou comum ver a paisagem de longe, né? Mas a gente pode observar os detalhes de pertinho, e eu acho que isso é muito legal. E eu queria agradecer vocês mais uma vez por terem aceitado o convite aqui do museu. Foi muito importante a fala de cada um. Agradecer a presença dos nossos convidados aqui hoje também. E aí eu encerro essa mesa e espero que vocês, essa semana, o museu está com a visitação gratuita, então espero que divulguem também, que tragam a família, os amigos, para participar desse evento, que eu acho que a gente está muito bacana. Tá bom? Obrigada, pessoal.